she's waiting for love to be realized. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu me chamo Vera, faço parte do grupo de palestrantes do CL, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, muito gratos, agradecidos por poder contribuir e estar fazendo parte, né, desse trabalho da casa. E nunca paramos, né, de estar junto com vocês, de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, né, através dessas pequenas reflexões. Então, entre sempre no YouTube, nos canais do CL, no site do CL, se precisar de algum auxílio, coloca lá o que tu precisa, né? E o CL está, sim, online, né? Trabalhando, todas as quarta-feiras tem um passe coletivo, então nós estamos aí, junto, né? Junto com vocês, e logo, logo vamos estar de novo, novamente, podendo nos abraçar, né? Com aquela energia da amizade, né, do carinho que faz parte, né, do CEL. Então, meus amigos, hoje nós vamos fazer reflexão, claro, sempre com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né, com base nas mensagens que o nosso mestre, né, nos deixou, com base também em Kardec, né, que nos auxilia nesse entendimento, né, de muitos aspectos, e principalmente nesse aspecto de hoje, que nós vamos estar falando sobre o papel da espiritualidade, né, em sociedade. E isso faz parte do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Tá? Mas antes disso, vamos então fechar os nossos olhos e vamos agradecer então esse momento dessa pequena reflexão e que esses ensinamentos do Evangelho, dessa boa notícia que nos traz muito acalento, muito consolo, que nos traz muito entendimento. Então que nesse momento nós todos sejamos envolvidos por essa egrégora maravilhosa, com muita luz, né? Com energia de muito amor, de muito carinho. Então assim, meus irmãos, vamos passar então a fazer essa reflexão, né? Do papel da espiritualidade em nossa sociedade. O papel, né, dessas instruções, dessas reflexões da doutrina espírita na nossa vida. Tá? Então nós vamos com isso lá em Kardec, quando na questão 766 e 767 do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte que fala das leis morais. E essa é uma lei, a lei de sociedade. Existem outras leis, né? A lei de reprodução, a lei de justiça, amor e caridade, e tantas outras leis, né? A lei de adoração, que vem nos guiando, né? Essas leis morais que estão lá compiladas para nos auxiliar. Então Kardec, lá nessas questões, pergunta à espiritualidade, primeira pergunta, ele faz perguntando se é natural, é uma lei natural, né? Essa lei de sociedade, de vivermos em sociedade. E claro, os amigos dizem que isso é básico, né? Isso é básico para o nosso progresso. Ela faz parte, né? A nossa convivência, essa nossa encarnação. Então nós crescemos, meus irmãos, todos, né? O nosso progresso, tá? Ele é feito individual e junto também da sociedade. E lá no nosso primeiro núcleo social, que são as nossas famílias,
né? E depois nós vamos aí nos expandindo, né? Tendo contato com a nossa rua, com o nosso bairro, né? Com toda a comunidade aí que nós vamos estar participando, como a nossa escola, como as religiões, né? Então, assim, nós traz também a doutrina falando, né? Falando das bases da doutrina espírita, né? Que traz, então, esse auxílio, né? Do entendimento da espiritualidade fazendo parte de nós. Tá? E como é que isso funciona? Então, se formos pensar, tá, na tríade de base dos princípios da doutrina espírita, que teria como a caridade, né, como uma bússola, como um norte para nós, tendo também a filosofia, né, como um entendimento daquilo tudo que vivenciamos, das nossas dificuldades, né? Dos nossos sofrimentos. Então, a filosofia traz esse entendimento. E a ciência descortina o véu, nos traz um entendimento, né? E quando essa união, né, da ciência com a religião chega, né, nos nossos dias a dia, na nossa sociedade, isso vai nos trazendo esse consolo. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela descortina, ela nos traz então aquela fé raciocinada, né? Ela explica para nós da onde nós viemos, o que aqui nós viemos fazer. E quando nós fizermos a nossa passagem nessa encarnação, ela nos orienta, nos diz aonde nós vamos, né? Isso é um grande consolo, meus irmãos, com certeza. Então é como se a gente tivesse um alicerce, é como se a gente tivesse uma base. E essa base desse consolo é através de quê? Da nossa vida, né? Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos todos irmãos, né? E vivendo em sociedade é que nós aplicamos esse entendimento da doutrina espírita. Como? Através, né, dessa filosofia, desse entendimento do nosso progresso, da nossa transformação moral, que são esses 28 capítulos, né, que Kardec compilou no Evangelho segundo o Espiritismo, e cada capítulo nos traz muita noção. O início do Evangelho, ele vem nos trazer essa explicação dessa sociedade, desses mundos habitados, né, e de que aquilo que aqui viemos fazer, seguindo em todos os capítulos das bem-aventuranças, né, de tudo aquilo que a gente precisa se aperfeiçoar, ser manso, ser pacífico, ser misericordioso, pobres de espíritos e amar os vossos inimigos, né? Amar a nós mesmos. E vejam que existe todo então esse entendimento para que a gente possa estar, né, nesse processo primeiro individual, né, para depois a gente estar então vivendo em sociedade. Tá? E os outros capítulos, que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, né? Amar os vossos inimigos, como eu já citei, pedir e obtereis. Então, são vários capítulos que nos trazem o coletivo, né? A nossa vivência junto com o nosso próximo, né? Afinal, todos nós sabemos que o maior mandamento, a maior lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próprio como a nós mesmos. Então, essa é a importância da nossa espiritualização, dessa nossa reforma, né? Essa reforma, essa transformação
que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, ou seja, nos transformando, e tudo se transforma ao nosso redor. Eu lembrei de comentar sobre uma flor, né? Como se todos nós fôssemos uma flor, né? Cada um com seu talento, com as suas características, com a sua beleza, com as suas cores, né? Então, todos nós vamos formar a sociedade, nós vamos formar aquele lindo jardim, né? Podemos transformar, porque cada um de nós necessita de outro irmão. Então, por isso, essa vivência em sociedade, nós vamos estar florindo, fazendo um lindo jardim. E nós, principalmente como espíritas, e sabemos, né, que a nossa bandeira na doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Então, esse é o lema de auxílio aos nossos irmãos. E não é, nós sabemos, claro que é muito importante, o básico, né, a doação, né, assistência a outro irmão que necessita muito de nós, e principalmente nesse momento que estamos vivendo. Claro que a gente não pode esquecer disso, mas a caridade maior, aquela caridade que envolve, aquela caridade que emociona, que leva a sua emoção, que leva as instruções, tudo que nós temos dentro do Evangelho para o coração do outro irmão. E hoje nós estamos nesse momento, nós precisamos levar esse entusiasmo, né? Tudo que vamos angariando, todas essas flores, vamos juntando, vamos fazendo lindos buquês, vamos fazendo lindos arranjos, e aí trazendo para o nosso núcleo, para o nosso núcleo social. E aí a gente vai poder estar embelezando, né, harmonizando tudo isso. Kardec, como fonte da Revista Espírita de setembro de 1858, Kardec já antevia, tá? Falando dessa emancipação, quando a doutrina espírita estivesse oficialmente, né, embasada na sociedade. E tem um ponto bem que é esse início desse mês, né? Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico, né, recebeu lá no livro, né, de Heróis e Heroínas da Pátria, né, o seu nome, o seu legado. Então, tudo que esse irmão trouxe para a sociedade, a sua contribuição, né, tudo que ele nos deixou, né, foi um legado muito lindo, muito bonito, que nós agradecemos muito. Então, que felicidade ver, né, o nome desse irmão que tanto contribuiu para tantas mães, para tantos pais, para todos nós, né? Ele continua contribuindo no individual e no coletivo para todo esse planeta, e com certeza, da onde ele está, ele continua contribuindo. Tá? Então, Kardec anteviu isso, tá? Ele anteviu, e hoje nós estamos, sim, com a doutrina espírita como uma base muito linda para a nossa sociedade. E nós, como espíritas, precisamos entender e aplicar, né? Além de estudar, né, dessa assistência fora da caridade, não há salvação, nós precisamos aplicar tudo aquilo que entendemos, que vamos vivenciando dentro do Evangelho, junto à nossa comunidade, tratando muito bem os nossos irmãos, né? Levando o amor nos nossos corações. Mas muitas vezes nós estamos, né, carentes também. Então, que a gente possa aplicar esse entendimento em nós mesmos, né? Nos permitindo, muitas vezes, a fazer reflexões e procurar esse amor dentro de nós, procurar dentro das nossas razões, nos nossos pensamentos, né? Nos equilibrar. E aí, nos equilibrando emocionalmente, podermos estar, então, em convívio com os nossos irmãos, levando muita alimentação espiritual, porque nós já temos esse entendimento, né, da doutrina de Allan Kardec, que nos deixou.
e principalmente nós temos um grande exemplo do nosso mestre amado, que esteve junto de nós e nos deixou muito amor, muito carinho. Tá? Então que a gente possa levar para a nossa sociedade, principalmente aos nossos lares, né? E a nossa comunidade mais próxima, trazendo muito, então assim, ó, essas lindas flores, né? Que possam sim iluminar, né? Embelezar a nossa sociedade e a vida de cada irmão que nós encontrarmos. Assim eu agradeço esse momento, essa reflexão, e fique conosco, todos os dias nós estamos com essas reflexões. Muito obrigada e que assim seja.